Nesta videoaula nós vamos aprender a fazer login automático com o React Native e a nossa API em Nest.js. O que é o login automático, né? O nosso aplicativo ele tem o seguinte comportamento. Quando você vem aqui e faz um login, beleza, vou botar aqui le.gmail.com. Nós temos aqui a senha, beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Entrou, ó, beleza. Só que o que acontece em muitos aplicativos? O usuário não faz o logout, porque ele realmente não quer fazer logout, mas ele tira em algum momento do dia, ou logo após usar, ele tira da memória. Tirando da memória, beleza, né? Já era. Aí o usuário fala assim, pô, vou lá entrar de novo. Aí ele vai então lá entrar no aplicativo, vou carregar aqui com Expo, né? Nosso aplicativo tem tudo aqui oficial. Show de bola, está carregando. Vamos ver o que vai acontecer. Voltou para a tela de login. Então, o usuário estava logado, ele não fez logout, mas quando eu entro de novo, o que o usuário espera? O usuário espera já entrar no aplicativo sem ter que logar de novo, porque toda vez que ficar colocando a senha e o e-mail, isso é chato. Mesmo que ele salve a senha no celular, não é um procedimento assim muito legal de se fazer, né? O usuário quer entrar rapidamente e já acessar o aplicativo. Então, como é que os aplicativos fazem isso? É isso que nós vamos aprender a fazer esse login aí, entre aspas, automático. Muito bem. Então, nós temos aqui no nosso React Native, nosso aplicativo React Native, nós temos uma classe aqui, usuário service. Essa usuário service tem lá o cadastrar, tem o login. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma arrumada aqui nesse arquivo, porque olha só, o caminho da API ele está assim fixo aqui no código, né, cara? Eu vou deixar ainda fixo no código, mais para frente nós vamos ter uma aula de .env, que é uma forma mais bonita de se fazer, mas o que eu quero colocar aqui, vou deixar isso aqui num único arquivo, ou seja, eu vou centralizar essas configurações, tanto essa como do timeout. Então vou pegar aqui, ó, vou criar uma pastinha aqui em cima, dentro do aplicativo mesmo, ó, chamada util. Ele criou no lugar errado, né, cara? Muito bem. Deixa eu jogar para fora esse cara aqui. Beleza, moviu ali, ó. Então a pastinha util está aqui e eu vou criar aqui um arquivo config.js. Muito bem. O que esse config vai ter? Nós vamos botar uma constante aqui, um objeto mesmo JSON aqui assim, ó, bonitão, lindão, ó. Vou chamar aqui esse cara de API URL, por exemplo, ó, uma constante aqui. E vou falar que esse cara vai ser aquela constante que está ali, ó, http 3000 barra. Muito bem, então vou pegar esse cara e jogar aqui. Beleza, então tá aqui. E como é que eu faço para chamar esse config lá? Primeiro eu tenho que dar um export default nele aqui, né, config. Show de bola, estou exportando esse cara, senão eu não consigo enxergar essa constante aqui lá fora. Então, como é que eu vou usar esse cara? Eu vou usar assim, ó, config, muito bem, ele já enxergou, ponto, API URL, mais. Então, a gente está concatenando aqui essa configuração da URL da API. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, ó, vou tirar o caminho que já está ali e vou colocar aqui config API URL. Beleza, então se eu tiver que mudar agora, eu vou mudar só aqui. E depois, quando a gente for dar deploy, a gente vai entender a importância de ter um arquivo .env. Não, nesse momento, não faz sentido esse tal de .env que está ouvindo falar. Então, eu vou fazer a mesma coisa que para o timeout. Vou colocar aqui, ó, timeout request. Vou chamar assim a constante. E essa constante tem que estar aqui dentro. Ó. Vou botar aqui timeout request 5000. Então, tá lá. Beleza, timeout request. Para que eu não tenha que colocar esse 5000 toda hora. Muito bem, essas são as coisas, né, que nós temos aí de comuns, né? Comuns aí. Também tem uma outra configuração aqui comum, que é esse accept aqui, né, do cabeçalho. Eu vou chamar esse cara aqui de config.headerRequest. Olha só que beleza. Muito bem, quando for uma requisição simplesmente para falar que é um JSON, beleza, quando tiver que passar um token, a gente vai fazer manualmente esse cara aí. Muito bem, então eu vou pegar lá agora, ó, vou botar um header request aqui também. Então, uma forma de aprender a fazer esse cara aí, né? Tá lá, ó, um objeto JSON lá dentro dele, beleza. Do jeito que está, nós então aí estamos agora utilizando esse arquivo de configuração para que nós não tenhamos que toda hora ficar escrevendo isso. A gente deu uma economizada no código. Uma correção que a gente precisa fazer aqui nesse aplicativo é o seguinte: o async storage que ele está sublinhado, né? Está riscado, na verdade, sublinhado não, está riscado. Esse cara ele mudou, né? Então ele não vem mais desse
core do React Native, né? Ele vem de um outro pacote aí. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou parar meu aplicativo aqui para a gente poder corrigir isso e fazer então a correção do login automático, já que a gente vai usar aí as configurações com o token, né? Então eu vou instalar esse cara. E onde que está esse cara aqui? Vou pegar aqui, ó. Nós temos esse cabo aqui, ó, na Sync Storage. Muito bem. Dentro do React Native, a Sync Storage é um pacote diferente aí, vai usar do mesmo jeito, mas é um pacote diferente. Então a gente precisa instalar esse cara. Estou dando npm install aqui, vou dar um save. Beleza, vou esperar instalar aqui. Instalou, agora eu vou importar esse cara corretamente, né? Vou até apagar o import dele aqui no usuário service, que é onde a gente está usando. Aqui eu vou dar um Ctrl barra, ó. Nós temos agora a possibilidade de pegar esse cara do React Native ou do Async Storage, React Native Async Storage, um outro pacote que foi instalado. Beleza, salvei esse cara e agora eu vou lá, vou mandar rodar o meu aplicativo aqui de novo com Expo Start, aguenta aí. Aplicativo rodando, vamos aqui no nosso aplicativão, vou fazer um teste, né, cara, porque eu mudei um pacote, mas tipo, daí tá funcionando o aplicativo, não tá, né? Deixa eu só verificar aqui, né, cara, porque se a gente pega esse cara aí, assim que Storage muda e já era, vou dar um agora não, beleza. Fez login, fez logout, não deu BO nenhum. Então o que nós vamos fazer aqui na tela de login agora para que nós tenhamos um login automático? Como a tela de login é a primeira tela do nosso aplicativo, então eu vou lá na tela de login e vou aqui dentro, ó, vou criar um cara aqui para poder a gente conseguir manipular a entrada do usuário nessa tela. Então a gente vai fazer aqui, sempre a tela de login que vai ser carregada, a gente vai fazer aqui uma magia nessa tela. Qual que é o conceito, pessoas? O conceito é o seguinte: quando o usuário entra nessa tela de login, antes de mostrar a tela de login, nós vamos verificar se ele tem um token. Se ele tem um token armazenado no dispositivo dele. Se ele tiver um token, nós vamos tentar fazer login com esse token. Ou seja, nós não vamos fazer login com o e-mail e a senha. Nós vamos pegar o token dele, que já é válido, que ele logou e armazenou. Nós vamos verificar se esse token é o último token dele. Se for o último token dele, beleza, a gente faz o login. Se não, a gente mostra a tela de login. Então essa que é a lógica aí que nós vamos criar aqui agora. Muito bem, para isso, nós vamos aproveitar aí uma forma. Como é que eu verifico, como é que eu identifico se o usuário entrou na tela, né? Então, quando ele entrar na tela, eu não posso mostrar a tela de login de direto para ele. E o que nós vamos usar, porque nós estamos fazendo aí usando functions, né, dentro do React Native, é um cara que é um hook, né? Um hook. O que é um hook? Um hook são alguns recursos que o React tem, o React Native também, para que nós possamos aí ter acesso a recursos do próprio aplicativo, do próprio carregamento, do comportamento do próprio aplicativo no dispositivo. Então a gente consegue aí, com o hook algumas facilidades. Um hook que a gente tem dentro do React, né, cara, que a gente já vem usando é o useState. O useState também é um hook. Então nós temos um outro hook aqui que é um hook de efeito. Que birosca de tradução é essa documentação, né? Ficou muito estranho, né? Muito difícil de entender. Então o que a gente quer fazer aqui com esse cara? O useEffect é um hook que ele é similar ao Component Did Mount ou Component Did Update. O que esses caras são? Quando você está fazendo com classe, e você consegue ver isso aqui na documentação, ó, você usa esses caras. Mas quando você está fazendo com function, que é o nosso caso aqui, ó, então a gente vai usar useEffect. Muito bem, então useEffect, a gente vai entender como é que ele funciona aqui, ó, é a estrutura dele, useEffect. Eita, beleza. Vou criar uma arrow function aqui para ele. O que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log aqui e vou falar assim, ó, carregou a tela. Vamos ver aqui o que acontece, ó. Vou dar um salvar. Opa, carregou a tela. Então toda vez que eu entro nessa tela aqui do meu dispositivo, do meu aplicativo, né, melhor dizendo, tem tudo aqui, salvei, ó, salvei, ele recarrega o aplicativo e aí, recarregando o aplicativo, ele coloca lá, carregou a tela. Muito bem, então quando carregar a tela, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se existe um token no async storage do cara. Então vou pegar aqui o async storage.getItem, beleza. É importante entender que o nosso getItem aí, ele retorna uma promise, ou seja, nós vamos fazer assim, ó, vamos fazer algo assíncrono. Se então, quando o nosso carregamento for feito desse item, qual é o item, né, cara? Que item é esse? Bem, quando a gente tem o login, a gente está armazenando no async storage, vou lá pegar dentro do service, ó,
aqui no login, nós temos o setItem token. A gente chamou de token essa variável dentro do Async Storage. Então, o que nós vamos fazer aqui na tela de login é se o token existe. Beleza. Se ele existir, nós vamos pegá-lo aqui, ó, token. Muito bem. Eu vou dar aqui, então, um console.log token, que eu quero ver se ele consegue pegar esse cara. Muito bem. Salvei aqui, deu um refresh, deu null. O que eu vou fazer agora? Eu vou logar no meu aplicativão aqui. Show de bola. Ó. Deixa eu botar para você. Beleza. Logando nesse cara, nós vamos ver se o token está lá ou não está lá. Muito bem. Tá vendo que está dando um monte de null ali? Vamos ver como é que faz para assumir que esse monte de cara aí também. Beleza. Foi lá, logou, tudo mais. Então, quer dizer que tem um token sendo armazenado no dispositivo do usuário. Ou seja, a próxima vez que eu carregar essa tela, esse token tem que existir. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar aqui da memória o aplicativo, vou carregar de novo, mas para você não ter que ficar esperando aí, eu vou pausar a aula. Voltando à aula, olha o que nós temos. O que nós temos? Ele imprimiu um token. Ou seja, como eu não fiz logout, o token está lá, cara. E como o token está lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer o login com o token. Então, nós vamos criar aqui algo no nosso aplicativo e também vamos precisar criar algo na nossa API. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar do mesmo jeito que a gente chamou o usuário service, aqui, ó, igualzinho esse cara aqui, ó, igualzinho. Eu vou chamar o nosso, vou fazer uma função aqui, ó, logar com token. Beleza. Então, vou ter que copiar o const entrar inteiro. Vou fazer esse cara aqui para baixo. Vou chamar aqui de logar com token. Beleza. O que eu vou enviar para o nosso servidor, né? Para a nossa API? Eu vou enviar o token. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou chamar aqui, ó, de logar com token e vou passar o token. Muito bem. Show de bola. E aí, como é que eu faço para passar esse cara para lá? Como é que eu recebo esse cara? Vou receber aqui o token. Beleza. Vou chamar esse cara de token. Olha quanto token. Ai, delícia. Então, eu estou passando para a API. Mas espera aí, não existe um cara ainda, né? Muito bem. Eu vou chamar aqui um login com token. Vou chamar desse jeito mesmo. Nós vamos criar esse método dentro do usuário service lá. E aí, criando esse método, ele vai passar esses dados. O único dado que tem aqui é o próprio token. E com esse token, nós vamos conseguir fazer o login do usuário também. Então, se voltar uma resposta, né, positiva da API, beleza. Então, quer dizer que ele vai fazer um login para a tela principal. Se não, ele não vai dar uma mensagem assim não, cara. Não vai dar um alert. Falar assim, tipo, não existe. Pera aí, o usuário nem fez nada. E daqui a pouco aparece uma mensagem para ele. Não existe. Ei, que porcaria é essa, né? Então, se ele não conseguir logar com o token, nós vamos fazer algo diferente. Aqui nós estamos setando o load, né, a variável isLoading aqui, ó. Então, eu vou lá em cima no useState. Nós temos um isLoading, que é o loading do login. Quando o usuário clica em login, faz um loading e esse cara está sendo exibido aqui embaixo. Ó. Deixa eu pegar e mostrar para você o nosso isLoading. Tá aqui. Quando está carregando, mostra um Activity Indicator, aquela bolinha girando, aquele loading, assim, um gifzinho, né? Beleza. Só que nós não queremos fazer isso agora. O que nós queremos fazer, eu vou criar um outro loading aqui. Vou chamar de isLoading Token. E setLoading Token. Ele começa com false, normal, tranquilo. O que eu vou fazer? Quando for chamado o método logar com token, eu vou falar que o setLoading Token é true. Ou seja, eu estou falando que o aplicativo vai tentar logar com o token e vai fazer um loading para isso, porque pode demorar um segundo, alguns milissegundos, tudo mais. Quando o nosso aplicativo tiver a resposta do servidor, ele vai falar que setLoading Token false. Seja a resposta positiva, quando entra no DEN, quer dizer que a resposta da API foi positiva, seja a resposta negativa, quando a API retorna que aquele token não é um token válido para fazer login. Se for positiva, redireciona para a tela principal, o cara consegue logar. Se for negativa, não faz nada, simplesmente vai falar setLoading Token false. Para que serve essa variável? Só para ficar setando aqui? Não. Essa variável ela vai servir para uma coisa muito importante aqui para nós. Eu vou fazer assim, ó. A tela de login, eu só vou exibir se não estiver loading token.
Então eu vou fazer assim, ó. Pô, beleza. Se não estiver loading token, ou seja, se eu não estou tentando, se o aplicativo não está tentando fazer um login com token, aí mostra a tela de login, quer dizer que não tem token para fazer. Muito bem. E quem que vai aparecer com isso, né, cara? Quem vai aparecer com isso é esse cara todo aqui, né? Então, tudo isso aqui vai ficar dentro do nosso loading token lá. Beleza. Vou fechar aqui. Só que observe que dá um erro macabro, que ele não consegue entender nada disso. Por que ele não consegue entender? Porque dentro do React, aqui também dentro do React Native, nós precisamos ter um único elemento aqui, né? Eu preciso colocar tudo isso como se fosse dentro de um único elemento, dentro de um único componente. Então eu vou abrir e fechar aqui menor, maior e vou criar aqui um componente invisível, vamos dizer assim, né? Vou fechar esse cara aqui. Show de bola, cara. Olha o que aconteceu agora. Pô, nós não temos mais o erro. Então, como é que faz quando o React exige que você só tenha um componente dentro de alguma parte aí, né, cara? Você pode criar esse componente fake aqui, né, com menor, maior e menor barra maior para fechar o componente. Muito bem, do jeito que está, se ele estiver fazendo loading com token, ele não vai mostrar a tela de login. Se ele estiver já tiver passado, né? Pô, não, ele já passou pelo loading token ou não tentou fazer o loading token, então quer dizer que ele vai mostrar então a tela de login. Se ele está fazendo, ele só pode fazer esse loading token mesmo. Muito bem. Então o que nós vamos fazer? Vamos recarregar o nosso aplicativo maravilhoso e vamos tentar fazer aí um login nesse cara. Só que esse método ainda não existe, ó, login com token. Ele vai ser muito semelhante ao login que nós temos lá em cima. Deixa eu pegar o entrar aqui. Beleza, esse cara aqui, ó. Vou copiar esse caba. Muito bem. Login com token. Vai enviar lá. Aqui não vai ser, eu vou chamar de login token. Ó. Nosso método vai ser login token. Show de bola. Você tem que ver que louca que está a nossa tela do aplicativo. Agora está muito da hora. Daqui a pouco eu mostro. E aí, muito bem. Se ele logar com token, ele vai, recebe esse cara aqui, chama esse endpoint. Se ele logar, ele vai setar um novo token aqui. Quer dizer que o cara pegou um token que às vezes era inválido, mas era o último token. E aí ele vai logar e receber um novo token e já era. Acabou, matou a pau aqui. Muito bem. Do jeito que está, a gente precisa fazer isso. Por que a nossa tela está macabra desse jeito aqui, ó? Pô, o negócio está indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. Que birosca é essa, né, cara? Existe uma forma de a gente parar isso. O Use Effect ele tem um mistério, sabe, cara? Um mistério, assim. A gente precisa fazer uma coisa no final do Use Effect. Eu vou aqui no lugar, no login. No Use Effect nosso, eu vou botar um vírgula aqui, ó. Para ele parar de chamar Use Effect toda hora. Olha o que aconteceu com a tela agora. Parou de ficar piscando. Por quê? O Use Effect ele fica o tempo todo, porque a tela é atualizada, ele é similar então ao Component Did Mount e ao Component Did Update. Então, toda vez que a tela é atualizada, ele é chamado e fica ali num loop infinito, né, cara? Então, como é que faz para você tirar o loop infinito desse vagabundo, desse Use Effect? Você bota esse cara aqui no final, ó. Bota essa colchete aqui. É como se você estivesse falando assim para ele, olha, você vai rodar só uma vez, você não vai rodar trocentas vezes, não. Então, beleza. Então a gente está falando aqui que é como se fosse ele percorresse um vetor vazio aí para rodar, como se fosse isso. Muito bem. Do jeito que está, o nosso código está quase pronto. Nós temos que ir para onde agora? Para o back-end, porque lá no back-end é que nós vamos ter o login realmente. Então, eu estou aqui no usuário controller, eu vou aqui no usuário controller. O nosso usuário controller tem um cara aqui que é o login. Esse login chama o auth service, que tem um método login lá dentro. E o método login faz isso aqui. Então nós vamos precisar desses dois caras. Tanto do usuário controller, porque é quem vai receber o nosso token. Só que eu não vou colocar um auth guard aqui. Por que eu não vou colocar? Porque quando eu coloco esse cara, eu preciso passar login e senha, username e password. Eu não vou passar isso. Vou chamar aqui de login com token, login token. Eu dei um nome lá no front-end para URL de login token, né? Muito bem. Então, estou colocando aqui login-token também. Esse cara vai chamar o auth service com
um outro nome, login token. E o que eu passo para esse cara, né, mano? O que eu passo para ele vai ser um body. Eu não vou passar a requisição, eu posso até pegá-la aqui, mas eu vou criar um body aqui. Muito bem. Vou chamar esse body de data, beleza? E esse cara é quem vai receber para mim a requisição bonitona lá, o dado que está vindo dentro do nosso corpo da mensagem, da requisição. Vou dar um console log aqui só para ver se está chegando e vou lá agora passar para dentro desse cara aqui data.token. Como assim data.token? Bem, lá no front eu fiz uma parada assim, ó. O login com token, ele tem lá dentro dele um data. O data é um token, ele está passando um parâmetro chamado token. É esse cara que eu estou recebendo aqui dentro do back-end agora. Uma string chamada token, que está dentro do data, que é o corpo da minha requisição. Eu vou ver se isso está acontecendo aqui, maravilhoso. Mas agora eu vou lá no All Service e vou duplicar esse cara aqui. Muito bem. O que esse cara faz? O login token vai fazer uma parada assim, ó. Ele vai receber um token que é uma string. Muito bem. E o que ele faz com esse token string? Ele vai verificar se o token existe. Ou seja, nós queremos saber se o token do usuário realmente é um token existente, né? Muito bem. Se existir, nós vamos pegar esse usuário e vamos fazer o login com ele. Então, eu vou fazer assim, ó. Primeira coisa é verificar se o token existe. Então, se o usuário existe com aquele token. Então, eu vou fazer assim, ó, let user, vou chamar aqui de usuário. O usuário vai ser, eu vou chamar um await, this.tokenService. Vou verificar aqui, tipo, get user by get usuário, né? Que é o nome que a gente está usando, by token. E vou passar o token para ele. Muito bem. Esse get usuário by token não existe, é um método que eu vou criar lá dentro do token service para verificar se o token existe para aquele usuário. Então eu vou pegar aqui, ó. Muito bem. Vou copiar esse códiguinho aqui macabro. Vou fazer aqui, ó, get usuário by token recebe um token string. Muito bem. Se ele existir, que é a mesma coisa que a gente faz na lógica do refresh, show de bola, retorna o usuário aí, vamos que vamos. Então, vou fazer aqui um return await this.token repository.find1. A gente deu o nome lá dentro da classe token, né, cara? A gente deu o nome de token entity, a gente chamou de hash a nossa coluna que tem o token, por isso que a gente está fazendo uma busca aqui então pelo hash. E eu vou passar aqui o token. Muito bem. Esse cara aqui, ele verifica se o token existe. Aliás, eu não posso dar um return. Deixa eu fazer aqui primeiro assim, um token obj token, igual está ali em cima. Vou chamar esse cara de token igual ao await. Se obj token existe, quer dizer que o usuário também existe. Então, eu vou pegar o usuário e vou mandar fazer a mesma coisa que está aqui, ó. Eu vou mandar ele retornar um login com esse novo usuário. Se ele não existe, ele vai retornar uma requisição falando que o token é inválido e aí vai matar a pau o nosso problema aqui, ó. Então, eu vou botar esse cara, get usuário by token, aliás, vou mandar retornar null aqui, ó. Null. Aqui eu vou mandar ele retornar só o usuário, não vou mandar ele fazer o login ainda não. O login eu vou fazer lá no outro service. Muito bem, então ele vai pegar o usuário por token. O que ele retorna? Ele retorna um usuário. Ele retorna um usuário. Muito bem. Se o usuário existir, ele retorna o usuário, se não, ele retorna null, se o usuário existir com aquele token. Importante isso. Beleza, o método nosso getUsuário_by_token, ele pega um usuário e ele retorna esse usuário lá. E agora eu vou lá no meu auth service e receber esse cara lá embaixo. Recebi o usuário, vou chamar de user não, vou chamar de usuário, já que está em português e inglês a porcaria aqui. Beleza. Se o usuário existe, quer dizer que ele vai mandar fazer o quê? Ele vai fazer um login. Então, ele vai retornar this.login e vai passar para esse cara o usuário. Muito bem, o usuário tem lá dentro dele um username, né? Um e-mail, aliás, e um ID. Vamos pegar aqui a classe usuário, ó. Tem um e-mail e tem um ID.
Muito bem. Que é o que o método login espera que o usuário tenha. Ele pega o e-mail do cara e pega o ID do cara também. Beleza. Show de bola. Se o usuário não existir, aí eu vou copiar lá do outro método. Espera aí. Vou copiar do outro método essa requisição, que é esse retorno, né, de token inválido. Vou simplesmente disparar uma exceção HTTP do tipo não autorizado, né, tipo não existe aquele cara, estou importando aqui as classes e falar que o token é inválido. Muito bem, do jeito que está aqui, a nossa API está rodando maravilhosamente bem e nós vamos verificar aí se lá no front-end agora vai funcionar também. Muito bem. Vou aqui login com token, se o login com token der certo, recebeu a resposta, faz login automático, se não ele simplesmente fala set loading token false. E aí mostra a tela de login para o usuário. Vamos ver o que está acontecendo nesse cara aqui, se deu algum bug? Bora lá. Então eu estou aqui com o aplicativo rodando, beleza, vou fazer um login aqui, o teste completo. Show de bola. Muito bem. Beleza. Loguei, não vou fazer logout, não vou clicar nesse botão sair, vou tirar da memória como o usuário vai fazer. E agora eu vou abrir o aplicativo de novo, então você vai precisar de um pouquinho mais de paciência aí. Vou pausar para você. Voltei para você pegar o final do 100%. Opa! Que beleza, que beleza. Olê, olá, lá, o login tá aí. E o bicho vai... O login foi feito automaticamente. Você viu que beleza? Abriu a tela de login, piscou e puf, já foi para a tela principal automaticamente. Mas eu não quero que o usuário veja a tela de login. Então eu quero fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Se is loading token, eu vou escrever um texto podreiro aqui mesmo assim, ó. Vou falar assim, ó. Só um minutinho. Só um minutinho. Vou pedir para o usuário só um minutinho. Beleza. E se não estiver carregando o token, ele mostra a tela de login. Então, lá em cima, eu vou mudar o use state aqui desse cara para true. Ou seja, não vai aparecer a tela de login inicialmente. Vamos ver acontecer isso, ó. Eu vou tirar aqui da memória, não cliquei em sair, né? Vou abrir de novo o aplicativo. Muito bem. Vamos lá, gente. Oh, beleza, que porcaria, quase que deu certo, né, cara? Ficou quase bom esse negócio, né? Deu quase certo isso aí. Ele mostrou a birosca ainda ali, eu quero fazer um efeito melhor aqui, vou dar uma testada nele de novo aqui, peraí. Eu que fui enganado pelo meu olho, o botão que apareceu foi o botão cadastrar, cara. Então vou pegar aqui, ó, mostrar para você, aparece a mensagem ali só um minutinho e aparece o botão cadastrar que está aqui para fora, esse botão macabro aqui, ó. Eu vou jogar esse botão lá dentro do nosso componente fake aqui, e aí não vai mais aparecer o botão, ele vai ficar aparecendo só um minutinho, mesmo que demore vai aparecer ali para o usuário só um minutinho, né, para o usuário então esperar mais um minutinho, e com isso a gente vai conseguir fazer um login automático. Fechou, tá funcionando, login automático está pronto.